relacionamentos abusivos. Você já deve ter ouvido falar, muitas pessoas sofrem, mas a minha pergunta é, você sabe o que é um relacionamento abusivo? Efetivamente você sabe quando alguém está num relacionamento abusivo, sofrendo abusos, e quando ela não está? Há muitos mitos, equívocos em relação a isso. E eu fiz um vídeo para esclarecer um pouco dessas questões. E eu quero começar dizendo o seguinte. Primeiramente, nós precisamos entender que relacionamentos abusivos não são exclusivos das mulheres. Porém, é impossível a coerência me deixar dizer que as mulheres não são aquelas que mais sofrem com relacionamentos abusivos. Essa é uma questão fundamental. Podem existir relacionamentos abusivos num relacionamento homoafetivo, num relacionamento hétero em que o homem sofre o relacionamento abusivo. Podem existir relacionamentos abusivos em relações de amizades, em relações familiares, ou seja, em relações as mais diversas. Porém, a gente não pode deixar jamais de dizer que numa cultura como a nossa, patriarcal, machista, não são as mulheres que sofrem mais com relacionamento abusivo, porque são elas que mais sofrem com os relacionamentos abusivos. Essa é uma primeira questão. Bom, a segunda questão é a gente entender o que um relacionamento abusivo não é, para a gente poder dizer então o que um relacionamento abusivo é. Um relacionamento abusivo não é, e isso acontece muito, e em consultório nós lidamos com isso, quando uma mulher ou um homem, seja lá qual for, que se sente num relacionamento abusivo, que se sente abusado, não está na relação com um relacionamento efetivamente abusivo. Essa pessoa, ela está revivendo numa situação de não abuso os abusos que foram cometidos com ela em outro tempo e às vezes são lá da infância. Relações abusivas da infância com seus familiares. Às vezes essas pessoas foram vítimas de relacionamentos abusivos e agora, no menor gatilho, na menor situação, que não se caracteriza como abuso, mas faz lembrar, remete ela à condição do abuso e ela, equivocadamente, na confusão que lhe é própria e é própria de pessoas em sofrimento psicológico, acaba vendo um abuso onde ele não existe. E isso acontece. Não quer dizer que essa pessoa não esteja sofrendo, porque ela vive como se estivesse efetivamente sofrendo um abuso. Veja, olha só, às vezes, uma pessoa que não tem a condição de se posicionar num relacionamento para o seu bem-estar, não tem a condição de dizer o que quer, o que não quer, vive um relacionamento que entende ser abusivo, quando não está numa lógica abusiva. Isso é possível. E nós temos que olhar para isso com bastante cuidado, porque nós não podemos transformar alguém que não é abusador num abusador. Por um outro lado, eu não estou dizendo aqui que não existem relacionamentos abusivos. Existem. E como então que nós vamos caracterizar um relacionamento abusivo de um relacionamento não abusivo? Vamos pensar na seguinte situação. Um homem, numa relação amorosa, ele está acostumado, sei lá, com sua mãe, no machismo que é próprio dos homens, que ela organize as suas roupas e tudo mais. E entra num relacionamento amoroso e a fala dele é, você pode passar minha roupa? Um exemplo. E a pessoa que está ali, com quem ele se relaciona, ela simplesmente entende que ela deve passar a roupa, não pode questionar, e que ela não deveria fazer isso. E aí começa um tipo de relação em que nada é dito, em que ele entende que aquilo é normal, possível, que ela pode fazer, e acaba depois essa pessoa achando que ela está sendo explorada e abusada. Mas se ela dissesse que ela não passaria, e esse sujeito, ele simplesmente, ok, tudo bem, então eu passo. Veja, está na condição dela, de fragilidade, de coisas que são dela,
essa condição que ela vai fazer a leitura como se isso fosse um abuso. Mas não é. Porque poderia também, por exemplo, ser o contrário. Isso acontece nas relações, né? Sei lá, vamos pensar, por exemplo, uma relação hétero, né? A mulher pedindo, por exemplo, para que o homem faça determinada coisa, né? No serviço de casa, e que ele faz e acha, por exemplo, que ele não deveria fazer. Né? E se sente num relacionamento abusivo, quer dizer, essas coisas em que você sente e não diz, sente e não reage, a gente não consegue entender se isso de fato é abusivo, porque a gente não tem da outra parte uma insistência que você faça. E essa é uma condição importante. Em relacionamentos abusivos, há, por um lado, e uma das características, é uma insistência, um convencimento de que você tem que ser de um certo jeito. Mesmo contrariado, você tem que ser. E aí começa um universo inteiro de chantagens e de ameaças, muitas vezes, para que você seja, faça e venha agir conforme aquele sujeito quer. E aí você vai se fragilizando, vai se angustiando, vai entendendo que você tem que fazer aquilo sem que você consiga efetivamente se posicionar e sair daquilo. Mas você fez isso, conseguiu se posicionar e a pessoa insistiu cada vez mais para você ficasse. Aí a gente tem um caminho de relacionamento abusivo. Agora, quando você não se posiciona e você vai fazendo e sentindo sozinha, sem que você diga, aí a gente vai ter que entender que há uma coisa em você que você precisa resolver. Porque qualquer relacionamento pode se tornar abusivo para você. E não estou dizendo que você não sofra. Sofre. Mas você tem poder de sair daquela condição, de não fazer, de não ficar ali. O outro não lhe proíbe, o outro respeitaria se você se posicionasse. Aí é uma condição de fragilidade sua. E tem que olhar para isso. Porque o relacionamento abusivo é a insistência da submissão. O relacionamento abusivo, na medida em que você vai se submetendo, esse sujeito vai crescendo sobre você, né? Começam as ameaças, começam as agressões, e você vai se fragilizando cada vez mais. Mas você tinha poder de dizer e foi perdendo isso na própria relação. Você não era assim e agora se tornou. E o relacionamento abusivo pode se tornar, em algum momento, até físico. Então, o primeiro passo para a gente pensar psicologicamente a condição de um relacionamento abusivo e alguém que precisa de ajuda é se fortalecer psicologicamente, porque se você psicologicamente está bem e consegue se posicionar, e mesmo assim esse sujeito está lhe colocando e lhe impondo alguma coisa, psicologicamente, eu estou falando ainda não numa condição de agressão física, certo? Se você diz que vai embora e esse sujeito não faz nada, mas você não vai porque não consegue, aí nós não estamos numa relação abusiva, do ponto de vista de que há um abusador forçando você. Às vezes as relações são mutuamente abusivas e os dois sofrem. Elas são meio sadomasoquistas. Né? Um não consegue ficar sem o outro e essa relação se tumultua numa relação doentia e abusiva. E aí os dois precisam de ajuda. São algumas reflexões para você pensar um pouco, né, nos relacionamentos abusivos, para que a gente não cometa o equívoco de dizer que uma relação é abusiva quando ela não é, e também não cometa o equívoco de não observar e não considerar uma relação abusiva quando ela é. Pense nisso.